nosso tema central de novembro: comunicação com os espíritos. Subtema desta data, 7/11, mediunidade e evangelho, com nosso irmão Marco Antônio. Sejam todos bem-vindos. Queridos amigos e irmãos do Núcleo Espírita da Polícia Militar, Jesus seja conosco, permaneça iluminando os nossos pensamentos, de tal sorte que seja criado um clima favorável ao melhor entendimento acerca do tema que escolheremos durante esses minutos em que juntos nos encontramos. Que sejam proveitosos para todos nós e ao findar destes momentos nós nos sintamos em paz e mais pleno de entendimento acerca dos teus ensinos. Nós somos convidados a entreter alguns comentários acerca do tema mediunidade e evangelho. É um tema aparentemente simples, mas ao mesmo tempo muito complexo, porque ao falar da mediunidade dentro do contexto do Evangelho, nós poderemos ter variantes de abordagem e, a depender da escolha que fizermos, poderemos ressaltar ou os fenômenos psíquicos encontrados nas narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou um estudo sobre as questões morais advindas como base para uma prática mediúnica saudável. Enfim, em que pese essas possibilidades, é importante nós considerarmos que a mediunidade enquanto fenômeno psíquico é uma ocorrência de todos os tempos, pois em sendo uma faculdade ao homem, desde que o homem adquire a consciência de si mesmo, embora nos primeiros momentos essa faculdade ela se apresente de forma incipiente, a comunicabilidade entre os espíritos e a perspectiva da imortalidade da alma são, em sendo fundamentos da doutrina espírita, são encontrados em todas as religiões. Embora não textualmente nominados, esses fundamentos eles são encontrados a partir do momento em que realizamos uma leitura mais atenta tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? Então é um assunto que requer de nós, primeiro quando estivermos realizando um estudo sobre qualquer texto bíblico, e aqui me apropriando da palavra Bíblia, para expressar o conjunto dos livros contidos nesse compêndio religioso, que nos traz os fundamentos do pensamento judaico-cristão. Então, numa leitura mais atenta, nós vamos perceber que está recheado de ocorrências essas que trazem um entendimento de que o ser humano traz em si possibilidades que transcendem, né, essa simples análise do ser como um amontoado de células. Então, nos possibilita perceber que nas Escrituras nós vamos encontrar fenômenos de ordem anímicos, ou seja, aqueles produzidos pelos próprios potenciais do indivíduo, tanto quanto fenômenos de ordem mediúnicos, nos valendo dessa expressão para a compreensão de que esses fenômenos, eles necessariamente perpassam por uma relação entre o plano espiritual e o plano físico. Dessa forma,
como eu disse no início, o tema mediunidade e evangelho, ele pode ser analisado tanto a partir do estudo dos fenômenos contidos nas narrativas dos evangelistas, tanto quanto a prática mediúnica pautada na moral contida em os evangelhos. Nós iremos fazer uma mescla dessas duas possibilidades, de tal sorte que esperamos oferecer o melhor entendimento possível. Mas ao realizarmos o estudo dos fenômenos como narrativa de ocorrências, existem aqueles que, vamos dizer assim, foram registrados e estão contidos no Velho Testamento, mas existem também, e há uma ocorrência muito interessante, em Atos dos Apóstolos. Dada a quantidade de eventos dessa natureza, nós fizemos uma pequena seleção para, sobre um número reduzido, entreter alguns comentários. Mas, inicialmente, vejamos essa perspectiva inicial. Emmanuel, na sua obra O Consolador, vai nos trazer uma interessante abordagem ao afirmar que os fenômenos psíquicos intermediados por Jesus, em razão da excelsitude do seu espírito, são por demais complexos para supô-los como de natureza mediúnica. É difícil imaginar, né, que Jesus tenha agido como médium de um outro espírito. Jesus, pela sua pureza, pela alta hierarquia, é um espírito que já não necessita de um processo reencarnatório. O governador do orbe terrestre mantém, né, até hoje, estreita vinculação com o Criador, ao ponto de afirmar que ele e o Pai eram um. Esse sentido de unicidade significa esse estado de pureza da alma que o capacita a uma plena identificação com o Criador do Universo. No conjunto das suas obras, consultando algumas fontes, e assim a mais interessante que eu encontrei está na citação apresentada na lâmina, é um site destinado a estudos espíritas. Nós vamos encontrar um resumo aonde nos apresenta a quantidade de eventos de ordem anímico-mediúnicos dos quais Jesus faz parte. Vamos aqui considerar a perspectiva de o Cristo em contato com espíritos que já habitavam no mundo espiritual, e não ele sendo um instrumento passivo da manifestação de outrem, ok? Então observamos que nas narrativas do Evangelho são encontrados no mínimo 16 casos em que Jesus opera a mudança do estado de saúde daqueles que o buscavam. Então são narradas 16 curas, 4 processos desobsessivos, ou seja, processos em que um indivíduo estava submetido a uma constrição mental, ou seja, uma vontade dominante sobrepujando sobre uma vontade vacilante, impondo um sofrimento de natureza psíquica. E a simples presença ou a fala determinante do Cristo foi suficiente para libertar esses personagens que retratam situações bastante dolorosas e que até hoje nós encontramos no entorno das nossas experiências de vida. Mas também há 4 processos de desobsessão seguidos de cura. Nós estamos falando dos 4 evangelhos. 4 eventos de ação sobre a natureza, um evento de transubstanciação, que é as bodas, quando ele transforma a água em vinho, não se tem notícia se houve mudança apenas da substância, o paladar fica alterado, ou se houve efetivamente uma mudança de cor, enfim, houve uma mudança perceptível da água em vinho. O evento da transfiguração também é profundamente
significativo, em especial a ocorrência que se dá quando ele seleciona os participantes que demandariam, juntamente com ele, a uma posição mais elevada. E vejam que há uma seleção efetiva, e isso nos leva a uma reflexão acerca dos processos de constituição dos grupos mediúnicos. Havia a necessidade de que Jesus tivesse um encontro com os antigos profetas, aqui considerando Moisés um profeta, Elias um profeta, e na perspectiva de demonstrar a estes selecionados a grandeza daquele encontro. Então vejamos que 3 foram os convidados: Pedro, João e Tiago. Pedro, por ser a razão em pessoa; João, o amor manifesto; e Tiago, aquele que tinha um pleno conhecimento das Escrituras. Então nós temos 3 personagens, 3 médiuns selecionados para participar deste encontro: a razão, o conhecimento e o amor. Isso serve de ponto de reflexão para todos nós, para que façamos, dentro da constituição dos nossos grupos, essa análise para perceber que estar imerso em uma prática mediúnica exige de nós cuidado, extremamente um zelo bastante cuidadoso a respeito da seleção dos participantes. 2 aparições, uma que é o grande evento da ressurreição pós-crucificação, e o outro, o momento em que ele aparece na estrada de Emaús. Eventos de dupla vista, quando ele apresenta o evento futuro num misto de dupla vista e presciência, eventos de telepatia, a transferência do pensamento, a captação do pensamento do outro. Então, o Cristo é um ser inigualável, com um potencial psíquico fantástico, e referendando apenas essa perspectiva de Emmanuel. A grande maioria das ocorrências que são observadas e registradas nos evangelhos, elas são mais consequências da sua capacidade anímica do que um evento mediúnico clássico, como assim nós compreendemos. A outra perspectiva sobre as quais nós entreteremos algumas considerações são as ocorrências que se deram no entorno dos apóstolos e dos discípulos. Alguns, que aqui faremos uso, trazem algumas abordagens que usualmente passam desapercebidas por todos nós, mas que têm profunda significância dentro dessa perspectiva de encontrar a mediunidade já presente, como essa faculdade de comunicação com o mundo espiritual desde as eras remotas, e mais de forma assim intensa e registrada a partir da vinda do Cristo. Um fato que eu achei bastante interessante e trago para as nossas reflexões é a narrativa trazida por Mateus no capítulo 10, e esse capítulo 10 ele vai falar sobre o anúncio do reino. É quando Jesus reúne os 12 apóstolos e os demandam para as mais variadas regiões da Palestina. É o momento em que, a partir do conhecimento que eles tiveram até aquele instante, basicamente o capítulo 5 de Mateus narra o Sermão da Montanha. Então é um momento de instrução para o povo, mas depois tem um momento de instrução para os apóstolos. Eles já estavam preparados e Jesus os manda, eles os encaminham para anunciar que o reino dos céus estava próximo. Mas nós vamos, a partir do versículo 16, apresentar essas ressalvas, que caem muito bem nessa discussão que estamos a realizar nesse momento.
Façamos uma leitura textual. Afirma Mateus que Jesus envia os seus apóstolos como ovelhas no meio de lobos. Ele já começa a partir da metade deste capítulo a alertar: olha, vocês irão para um ambiente hostil. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante dos governadores e reis por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Então havia todo um alerta para que, diante de ocorrência dessa natureza, eles já de antemão, com a informação prévia, como deveriam se comportar. E a partir do versículo 19 é que surgem os desdobramentos. Diz Jesus: quando o entregarem vocês, não fiquem preocupados como ou com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim um Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. Essa fala do versículo 20, ela é um testemunho fiel do processo de inspiração. E a inspiração é a base para todos os fenômenos de ordem mediúnico, onde um espírito se aproxima do médium e derrama sobre ele o seu pensamento. É lógico que a inspiração, em sendo a base para os fenômenos da psicofonia ou de outros fenômenos de ordem visual ou auditiva, porque a inspiração ela pode vir pelo campo da vidência, mas nesse caso, por estar relacionado à fala, pressupõe-se que ou ocorreu uma inspiração ou ocorreu um processo mesmo de psicofonia. E vejam, é bem claro, não vos preocupeis, não serão vocês que irão falar. Então, se o indivíduo não é ele quem fala e alguém fala por ele, há indicativos de que nesse versículo Jesus estava a nos alertar para que, em ocorrendo situações dessa natureza e diante da própria fragilidade do indivíduo, os Espíritos do Senhor, aqueles Espíritos que caminhavam junto ao Cristo para auxiliá-lo nessa tarefa de anunciação do reino de Deus, iriam se aproximar dos apóstolos e, em um processo de transferência mais intensa do seu pensamento, falariam por meio dos apóstolos. Está aí registrado, portanto, um processo de ocorrência de psicofonia materializado pela escrita pelo evangelista Mateus. Mas existem outras ocorrências. Eu acho que a mais significativa é o evento de Pentecostes. Mas é preciso que nós compreendamos que este evento ele já estava, de alguma forma, previsto nas Escrituras sagradas contidas no Velho Testamento. Vejamos que em Joel, capítulo 2, no versículo 28, vamos encontrar: e depois disso, ou seja, depois do evento da morte do Messias, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Essa ocorrência de Pentecostes é registrada em Atos dos Apóstolos,
quando nós encontramos no capítulo 2, no versículo 16, a narrativa do que se deu. E Pedro registra essa ocorrência, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel, lá na Torá judaica. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Essa perspectiva, nós vamos encontrar um desdobramento desse entendimento no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item 12, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, de onde extraímos esse pensamento. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Vejamos o quanto é oportuna essa mensagem contida no item 12, porque ela traz no bojo do seu pensamento uma relação muito profunda com o evento de Pentecostes. Ou seja, no dia de Pentecostes, as línguas de fogo que pousavam sobre a cabeça de inúmeras pessoas não fizeram distinção de onde eles vinham, as suas origens, se eram caldeus, saduceus, gadarenos, nazarenos. Não. Estavam todos reunidos por um propósito comum, e essas línguas de fogo, que na verdade representam os Espíritos do Senhor, derramavam sobre aqueles indivíduos sensíveis, psiquicamente falando, as suas línguas, as suas informações, como a testemunhar uma influência do mundo espiritual sobre o mundo físico, e este mundo físico, em sendo habitado por seres sencientes, registram esses seres a presença da transcendência e transformam isso numa linguagem compreensível. E os estrangeiros que gravitavam no entorno daquela ocorrência compreendiam perfeitamente as suas falas. Então, a mediunidade é conferida a todos, sem qualquer distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas. Então, é um processo de socialização dessa possibilidade de que todos devem receber o consolo, todos devem receber a ajuda, a instrução, para que a humanidade cresça espiritualmente falando. E essa ausência de acepção de pessoas é um marco que nos faz entender que a mediunidade é uma faculdade humana. Ela não tem distinção de idade, não tem distinção de crença, não tem distinção de cor. Então ela surge para o pobre como para o rico, aos retos para fortificar aquele que caminha na retidão, mas também ela surge para os viciosos. E a mediunidade, quando ela está presente em pessoas com algum tipo de dificuldade de existencial, na verdade, ela vem como uma possibilidade, uma ajuda para que ele saia dessa condição por força mesma das informações que são por ele vinculadas. É lógico, nós estamos aqui analisando uma perspectiva de que, diante da posse ostensiva dessa faculdade,
eu também tenha uma certa preocupação em conhecer a faculdade. Como que isso efetivamente se opera? Porque senão de pouco vale esse entendimento se eu não souber o que dela fazer. Para que serve a faculdade mediúnica? Ela é sempre uma perspectiva de contato com o mundo espiritual? Lógico que não. A mediunidade, ela além de ser uma faculdade de comunicação, ela tem um viés de evolução. Porque a mediunidade ela tem uma função evolutiva. Na medida em que eu me preocupo com o desenvolvimento cognitivo, com o desenvolvimento moral, com o desenvolvimento intelectual, essa faculdade ela amplia as possibilidades de entendimento dessas ocorrências que transcende a maioria dos eventos comuns que nos rodeiam. Então, um simples pensamento que chega à minha mente, se eu estiver num processo de vigilância, ou seja, de estado de nível de consciência mais apurado, eu consigo determinar a qualidade da fonte, não necessariamente a identidade da fonte, mas a qualidade da fonte emissora daquele pensamento. Eu, por um processo de adestramento, começo a perceber qual é o objetivo que está por detrás daquela perspectiva. Se aquele pensamento que me chega é capaz de me impulsionar na direção do bem, daí o item 12 afirmar que aos fortes a mediunidade vem como capacidade de reforço dos seus propósitos e aos viciados para corrigi-lo na senda da vida. Então, não é somente uma possibilidade de comunicação. Com quem que eu estou me relacionando? Essa capacidade de perceber o com quem eu estou me relacionando espiritualmente falando é uma medicina preventiva da alma. Quantos não estão em estado de sofrimento psíquico nesse momento atual? Primeiro porque desconhecem essas verdades. Outros conhecem parcialmente, mas não se preocupam com a complexidade das suas ocorrências e acabam abrindo oportunidades para a instalação de processos complicados de interferência no campo mental, que conduzem inevitavelmente, a partir da insistência, do predomínio desse pensamento sobre o nosso, da vontade intrusa, e leva o indivíduo a experiências bastante dolorosas, experiências essas narradas inclusive pelos evangelistas, nos chamados cura dos endemoniados, né? Ou seja, indivíduos que foram tomados por daimons ruins, uma vez que a palavra daimon faz referência a apenas gênios. E até a época do Cristo existia a interpretação dos daimons bons e os daimons ruins, ou o gênio do bem e o gênio do mal. Mas nessa transferência de entendimento dessa palavra, caiu em uso mais comum a palavra daimon para registrar uma influência negativa. Então, essa possibilidade já era sentida à época. E nós vamos perceber nas obras de Paulo, a narrativa em Paulo e Estevão, depois nas demais obras que compõem a história do cristianismo preventivo, sob a perspectiva de Emmanuel, inúmeros fatos que testificam de forma muito concreta essa influência muito ostensiva do mundo espiritual no mundo físico. E assim era necessário. Era o momento em que as pessoas eram impactadas mais por aquilo que elas visualizavam. Eram capazes de experimentar, se não como agente da ação,
ou, no mínimo, uma testemunha ocular da ocorrência. Então, os fenômenos mediúnicos, os fenômenos anímicos que eram produzidos nesse período em que o Cristo esteve entre nós e a partir do seu retorno para o mundo espiritual eram bastante significativos, muito intensos, reais, indiscutíveis. E aqueles que tinham essa experiência, ao narrá-las, faziam com riquezas de detalhe e tal que não deixava dúvida sobre a realidade daquilo que estavam a relatar. Hoje, a perspectiva da mediunidade ela já é mais sutil. Até os processos de influenciação são muito mais sutis e às vezes imperceptíveis, causando estragos imensos, porque a maioria de nós não está preocupada com essa questão relevante da atenção continuada e o mergulho na oração. Aqui a oração compreendida como um estado de conexão constante com o Criador. Então a vigilância e a oração, se fossem por todos nós, um hábito já adquirido, em muito facilitaria o processo de transformação da nossa humanidade. Com certeza, nós não estaríamos vivendo as agruras do momento, nesse processo de obsessão pandêmica, porque passa a nossa humanidade. Há um comércio muito intenso entre os habitantes da esfera espiritual e nós aqui do plano físico. E a maioria quase que esmagadora não percebe essas influências, porque, como eu disse antes, não conhece, não quer conhecer, e às vezes por um processo até dogmático religioso, não acredita que essas ocorrências se deem nessa dimensão. Acreditam sim que o indivíduo sob uma influenciação, ele assim o está por uma ação única e exclusivamente do outro sobre nós. E não porque, de alguma maneira, nós demos oportunidade para que essas conexões interexistenciais em algum momento iniciassem. Então, é uma perspectiva que, ao estudarmos em maior profundidade, os 4 evangelhos e os livros que os seguem, em especial Atos dos Apóstolos, extrairmos dessas obras inúmeras citações que apenas referendam o quanto o Espiritismo é oportuno para todos nós. Essa imagem, ainda retratando o evento de Pentecostes, e desdobrado também nesse mesmo item 12 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, de onde extraímos uma outra reflexão, vai nos chamar a atenção para o seguinte: a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Isso é de suma importância. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Nós estamos em contato com espíritos de todas as classes. É lógico que esse contato ele é mais evidente com aqueles que são iguais a nós. Pelo nosso padrão mental continuado, ou seja, há uma onda mental dominante que impacta no nosso corpo espiritual e isso nos tipifica, projetando no entorno de cada um halo energético conhecido como aura, e esta aura é o nosso cartão de visita. Então, a partir daquilo que pensamos, falamos, construímos no mundo objetivo, criamos como um código de barras, onde os espíritos que são capazes de fazer aquela leitura de nós
se aproximam e começam a estabelecer essas relações habituais. Daí a ressalva que a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. E somente deles tem assistência. Aqui a gente vai fazer uma separação para podermos entender em profundidade o porquê dessa citação em comparação com o Pentecostes. Naquele momento, havia um contato generalizado. Uns diferente de outros em profundidade de transe, captação do pensamento, compreensão da mensagem. Então, serviram de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Ressalva: o bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente. Nós temos, às vezes, a falsa impressão ou uma interpretação equivocada de que o bom médium é aquele que dá muitas passividades. Negativo. Vejamos bem, o bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos. E somente deles tem assistência. Porque existem muitos de nós, sensitivos, que somos simpáticos a espíritos de natureza inferior. Eu estou aqui fazendo referência à mediunidade como uma faculdade humana. Então nós temos médiuns no espiritismo e fora do espiritismo. Essas relações habituais, na maioria das vezes, são estabelecidas com espíritos de natureza inferior, em consequência da natureza inferior própria do indivíduo que possui essa faculdade de forma mais ostensiva. E dentro dos arraiais espíritas, é preciso que consideremos isso. Não é pelo número de passividades, pelo número de comunicações que o médium apresenta, que ele pode ser classificado como um bom médium. Não. O bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos. E somente deles tem assistência. Embora, durante a sua prática mediúnica, ele faculte mensagens de espíritos obsessores, perturbados, perturbadores, em estado de sofrimento, mas, continuadamente, as suas relações habituais são com espíritos bons. Aí está a diferença. A assessoria do médium, de forma habitual, é uma assessoria prestada por bons espíritos, que facultam a este médium, durante a experimentação mediúnica, essa relação com uma gama variada de espíritos, mas sempre sobre a tutela, mas sempre sobre a vigilância e o controle de um bom espírito. Esse é o entendimento ao qual nós somos convidados a mergulhar para que tenhamos a correta dimensão e a importância de buscarmos esse entendimento de que a mediunidade ela é neutra enquanto faculdade, mas o uso que a ela eu der será determinante para os resultados que eu espero obter. Eu posso, por exemplo, com base numa conduta habitual de natureza,
não vou dizer nem pervertida, mas invigilante, atrair para o campo da minha experimentação mediúnica espíritos extremamente ignorantes ou espíritos extremamente inteligentes, mas distanciados de um propósito de crescimento moral. Esses espíritos extremamente inteligentes são aqueles que falseiam o conhecimento, produzem encantamento no sensitivo, induzindo-o a estados de mistificação continuada. Aquilo que em o Evangelho segundo o Espiritismo está classificado como os falsos profetas. Assim como existiam os falsos profetas da antiguidade, temos hoje, talvez em número muito maior, os falsos profetas da contemporaneidade. São aqueles médiuns que, por força desse afastamento de um objetivo mais nobre, de contato habitual com espíritos de hierarquia superior à nossa, e não envidando esforços para perceber que esse conjunto de informações de que dispomos serve principalmente para que façamos um aperfeiçoamento íntimo, e isso é fator determinante para que as companhias do além sejam tão boas quanto o próprio indivíduo o tem sido, ou até melhores, porque passam a observar que aquele indivíduo possuidor de uma faculdade latente, pelo esforço continuado em melhorar-se, e esse esforço continuado em melhorar-se tipifica-o como um homem de bem, qualifica-o como um verdadeiro cristão, bons espíritos passam a gravitar no entorno deste indivíduo mais sensível, infundindo-lhe, por meio da inspiração, conhecimentos, informações que lhe serão úteis e também serão úteis para aqueles que com ele convitam ou mantêm relações habituais por meio da amizade, por meio das relações profissionais. Então, a mediunidade é essa porta aberta que amplifica o nosso entendimento, nos dá uma compreensão diferente dos objetivos existenciais, dá-nos também a possibilidade de perceber que somos seres interexistenciais. Agora estamos na dimensão física, mas um dia voltaremos para a dimensão extrafísica, o plano espiritual. E essa faculdade fará com que os nossos pensamentos possam ser replicados para aqueles que ainda estiverem no mundo físico, nos valendo agora, por nossa vez, na dimensão espiritual, de alguém encarnado que esteja em condições de perceber a nossa presença, captar o nosso pensamento. Então, a faculdade mediúnica, ela abre a possibilidade de entendimento infinito. Por isso que essa perspectiva, aqui uma vez mais projetada, é preciso que nós tenhamos a melhor compreensão possível de que estaremos ladeados por espíritos compatíveis com um grau de evolução intelecto-moral que já conseguimos amealhar. E para que eu, um médium já consciente da minha realidade, seja tipificado como bom, eu devo buscar esse assessoramento continuado de um espírito de natureza superior à minha, um bom espírito, e sob a sua orientação segura, quando em um ambiente de experimentação, de prática mediúnica, eu possa ser acessado por espíritos inferiores ou iguais a mim mesmo. Mas o mais legal é quando nós estamos
sob essa orientação, essa tutoria de alguém experiente, que nos traz segurança para uma experimentação mediúnica segura, saudável. Então, ao estudarmos os evangelhos, seja por meio do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu convidaria os amigos que nos ouvem, aqueles que nos assistem neste momento, por meio desses recursos tecnológicos que nos facultam a aproximação nesses tempos de distanciamento social, que façam uma leitura continuada dos evangelhos. Quantos de nós já pegamos desde o Evangelho de Mateus, percorrendo os demais evangelistas, para entender o pensamento do Cristo e como cada evangelista foi capaz de, em convivendo com o Mestre, transcrever para a escrita a experiência vivida de forma real, como testemunhas vivas, né, de todo aquele conjunto de acontecimentos. Ser espírita, no meu entendimento, nos convida a conhecer os evangelhos em profundidade. Porque Kardec não foi capaz, talvez pela dimensão do seu trabalho, e se não foi capaz, não que ele não tivesse a capacidade, mas não seria possível transcrever para as obras espíritas o conjunto, na sua totalidade, dos eventos ocorridos, né? Esses eventos psíquicos, esses eventos transcendentes que estão registrados para a posteridade na forma de narrativas evangélicas. Então somos nós, convidados no momento atual, a nos afastarmos do mundo, esse mundo conturbado, e fica o convite para que cada um de per si, no momento mais aprazado, busque o aprofundamento desse saber. Isso só nos fará sentir melhor, conhecer mais em profundidade a proposta de Jesus para as nossas vidas, atrair espíritos de melhor qualidade para o convívio diuturno, né? Inclusive criando condições para um ambiente familiar mais saudável, um ambiente de trabalho mais harmônico, e aonde quer que nós estejamos, por força desse padrão vibratório alterado, nós estaremos junto a almas mais elevadas que nos incitarão a buscas mais profundas, no sentido de melhor nos capacitarmos para o grande transe a que todos um dia seremos convidados a experimentar uma vez mais, que é o momento do nosso retorno à pátria espiritual. Foram essas as nossas singelas considerações, esperançoso de que o nosso verbo tenha sido satisfatório, esclarecedor e estimulante, para que cada um de nós, quando assim o desejarmos, realizarmos esse mergulho mais profundo para conhecermos na intimidade as ocorrências e as vivências às quais não somente os apóstolos, mas todos aqueles que deram continuidade para que a mensagem do Cristo chegasse até nós em forma de consolo e bênçãos. É o que eu desejo a todos neste momento, um fim de semana repleto de paz, que os nossos lares sejam abençoados, rogando a Jesus conceder-nos as suas bênçãos, essas bênçãos extensivas a toda a humanidade. Permanece, Senhor, guiando as nossas vidas, abençoando o núcleo espírita da Polícia Militar, os seus trabalhadores e todos aqueles que já na dimensão espiritual colaboram contigo, Senhor, para fazer deste mundo um mundo muito melhor. Saúde e paz para todos nós. Deus
sempre guiando as nossas vidas.